Caros amigos, muito bom dia a todos. Sejam muito bem-vindos a mais esse culto do Evangelho no Lar. É para nós uma grande alegria estar aqui novamente com vocês, com a bênção do nosso Mestre Jesus, da espiritualidade amiga, que dirige esse trabalho, dirige essa, vamos dizer assim, essa mini produção aqui, absolutamente amadora, mas com um desejo muito grande de ser profissional, de ser ativa, de ser boa. Então eu desejo a todos vocês que estão aqui nos acompanhando nesse momento, além das minhas boas-vindas, desejo que vocês possam permanecer numa grande paz, numa alegria, que estejam bem, e mesmo diante das dificuldades, que vocês possam usufruir nesse momento de todo o carinho nosso aqui, de todo o desejo que vocês estejam em equilíbrio, com serenidade, enfim, sejam muito bem-vindos. Hoje, o nosso Evangelho de número 150, já pensou? 150 semanas. Semana a semana a gente está comemorando aqui. Então, eu dou as boas-vindas a você aí da Rede Amigo Espírita, você que nos acompanha nesse momento pelo canal no YouTube, que a Estela está colocando aqui, está até digitando, dando um alôzinho pessoal. Você que acompanha pelo perfil da Estela, você que acompanha pela fanpage da Rede Amigo Espírita. Deixar um abraço aqui pro Zé Aparecido, tá assistindo a gente aí, né, Zé? Ei, Zé, grande abraço pro o nosso chefe, né? O Zé é o nosso patrão, né, da Rede Amigo Espírita. Ô Zé, obrigado, meu irmão. Um abraço para você aí que passou para mim agora há pouco aqui, toda a grade aqui das transmissões, que nós vamos dar um alôzinho para todo mundo hoje aqui. Então, sejam bem-vindos com o Bom Dia da Estela também. Bem-vindos com o meu bom dia também. Um bom dia recheado de desejo, que você tenha muita vontade de aprender como viver melhor. Porque os ensinamentos do mestre é realmente isso. E aí o pessoal falou, olha lá os espíritas. Vou dar uma olhadinha ali o que está acontecendo nessa transmissão, que eu acho que é espírita, porque Rede Amiga Espírita, né? Enfim, espiritismo não é Kardec, é base em Cristo. Então vamos lá, então, ficar de olho aqui na mesa aqui, que não pode relar nessa mesa que mexe no notebook aqui. Tem que ficar de olho aqui, visualizando tudo aqui, tem que monitorar tudo. E aí, como é que tá todo mundo? Tudo em paz? Todo mundo certinho aí? Estão me ouvindo bem? A transmissão tá ficando bacana, né? Fizemos uns ajustes aqui na nosso equipamento, fizemos umas atualizações, ficou muito bacana. Estamos transmitindo em imagem HD, em um áudio em MP3 em qualidade aí de 192 kbps, está muito bacana. Conseguimos resolver alguns probleminhas técnicos que tinha aqui de configuração, já está tudo ok, aparentemente está tudo perfeito aqui, que continue assim. Vamos à oração? Se você quiser, só lembrando então, esse estudo aqui é realizado toda terça-feira, 7h30 da manhã, transmitido aqui pela Rede Amigo Espírita, pelo meu perfil pessoal aqui, você Ander, pelo canal da Rede Amigo Espírita no YouTube. E então é uma grande alegria estar aqui com vocês. Anotem nas suas agendas aí, vem conosco para esse estudo semanal do nosso Evangelho. Vamos à oração de início, para daqui a pouco a gente ler o texto que nós vamos estudar e falar sobre ele aqui daqui a pouquinho. Se você quiser colocar uma aguinha para fluidificar ou magnetizar, como melhor entender, é bom, né, gente? É bom. Convidar a imagem do nosso Mestre Jesus para dentro da nossa mente, aumentar ela, usar a sua criatividade e imaginação para estar nesse momento, mesmo que na Terra, se possível de olhos fechados, mesmo que aqui, sentindo seu corpo físico, mas imaginando um local muito bonito, no qual você possa encontrar o Mestre Jesus. E esse local nada mais é que nossa mente. Mestre amado Jesus, espiritualidade amiga que nos envolve, que nos intui nesse momento. Que satisfação estar em turma estudando as vossas mensagens, tão antigas, mas ainda boa nova para o nosso coração. Mestre amado e querido, que esses toques de virtudes consigam alcançar o meu dia a dia e que eu possa definitivamente deixar um pouquinho desses vícios morais que eu pratico há milênios para trás
degrau a degrau, dia a dia. Que eu possa ser chamada, Mestre amado, com o seu entendimento nos pequenos afazeres do dia a dia. Que possamos, Mestre, nessa linda corrente, entender bem melhor do que a gente vem entendendo no passado. Muito obrigado pela oportunidade de todos aqui presentes, encarnados e desencarnados. E que essa luz que irradia com essa mensagem e com esse envolvimento possa alcançar todas as pessoas que nesse momento nem se tocaram da vida eterna. Muito obrigado, Mestre. Abençoado sejam todas as pessoas que passam pela nossa mente e coração. E que assim seja. E hoje, para o estudo que o Osiander vai ler do nosso Evangelho, da aula 150, legal, né? 150, né? Teve uma interrupção só, né? Desses 150 dias, um dia só não fez. Ah, é. Eu operei na segunda, na terça estávamos sem condições. Hoje a gente vem trazer um texto peculiar, diferente do que a gente traz normalmente. É da série de André Luiz, se eu não me engano, o 5º livro da série, A Vida no Mundo Espiritual. E desse aqui é um livro que é nos domínios da mediunidade, que às vezes muitas pessoas não leem por pensar assim, não tem mediunidade, nem vou ler. Hoje a gente vai encaixar esse livro no estudo. Mostrar para vocês um trecho bem bacana que depois nós vamos, lógico, que o Evangelho tem que entrar no dia a dia. Então eu vou ler um trecho e é lógico, é claro que nós vamos tentar trazer ele para o nosso cotidiano, tá bom? Estavam todos em uma sessão de passes. E André Luiz pergunta para o instrutor Aulos: por que motivo a energia transmitida pelos amigos espirituais circula primeiramente na cabeça dos médiuns? Energia que os espíritos benfeitores estavam passando para o médium que fica ali com as mãos estendidas. Por que circula antes na cabeça do médium? Ainda aqui, disse Aulos, um instrutor, não podemos subestimar a importância da mente. O pensamento influi de maneira decisiva na doação de princípios curadores. Sem a ideia iluminada pela fé e pela boa vontade, o médium não conseguiria ligação com os espíritos amigos que atuam sobre essas bases. Entretanto, ponderei, há pessoas tão bem dotadas de força magnética, perfeitamente despreocupadas do elemento moral. Vai ser tão bom esse estudo, gente. Permanece aí que vai valer a pena. Então, na sequência do nosso estudo, que é o nosso objetivo maior aqui, que é de estudar semanalmente o Evangelho segundo o Espiritismo, hoje na semana de número 150, nesse dia 30 de julho de 2019, olha que bacana, o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, esse aqui traduzido pelo José Herculano Pires, finalizando hoje então o capítulo 19, um capítulo que tem como título A Fé que Transporta Montanhas, é finalizado nesse item 12, ditado por um espírito protetor lá em Paris no ano de 1863, a fé divina e a fé humana. Vamos lá? A fé é o sentimento inato no homem da sua destinação. É a consciência das prodigiosas faculdades que trazem germe no íntimo, a princípio em estado latente, mas que ele deve fazer germinar e crescer através da sua vontade ativa. Até o presente, a fé só foi compreendida no seu sentido religioso porque o Cristo a revelou como poderosa alavanca e porque nele só viram um chefe de religião. Mas o Cristo, que realizou verdadeiros milagres, mostrou, por esses mesmos milagres, quanto pode o homem que tem fé, ou seja, que tem a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode realizar-se a si mesma. Os apóstolos, com o seu exemplo, também não fizeram milagres? Ora, o que eram esses milagres, senão os efeitos naturais de uma causa desconhecida dos homens de então, mas hoje em grande parte explicada, e que será completamente compreendida pelo estudo do espiritismo e do magnetismo?
A fé é humana ou divina, segundo a aplicação que o homem der às suas faculdades, em relação às necessidades terrenas ou às suas aspirações celestes e futuras. O homem de gênio que persegue a realização de um grande empreendimento, triunfa se tem fé, porque sente em si mesmo que pode e deve triunfar, e essa certeza íntima lhe dá uma extraordinária força. O homem de bem que, crendo no seu futuro celeste, quer preencher a sua vida com nobres e belas ações, tira da sua fé, da certeza da felicidade que o espera, a força necessária. E ainda nesse caso, se realizam os milagres da caridade, do sacrifício e da abnegação. E por fim, não há más inclinações que, com a fé, não possam ser vencidas. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé, quando posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos estranhos que, antigamente, foram qualificados de milagres. E eu vos repito, a fé é humana e divina. Se todas as criaturas encarnadas estivessem suficientemente persuadidas da força que trazem consigo, e se quisessem, por a sua vontade, a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje chamais de prodígios, e que é simplesmente o desenvolvimento das faculdades humanas. Vamos ao comentário da Estela. Que maravilha, né? Então, nesse capítulo, é como se ele estivesse falando de maneira específica do nosso poder de cura e do poder de realizações. Porque existem pessoas que, mesmo estando longe do Evangelho, realizam prodígios. Por quê? Acreditaram muito vivamente em si e na possibilidade de que aquilo ia dar certo. Às vezes a pessoa que tem uma fé, uma garra tão grande, ele não pensa nem em possibilidades, aquilo vai dar certo. E eu vou tomar uma direção reta no sentido da magnetização. Que nós, da doutrina espírita, eu não sei se todos já frequentaram uma casa espírita, pode ser que você entrou aqui com uma curiosidade muito sadia de entender o que o espírita conversa. Então, muito frequentemente, na casa espírita, você vai encontrar irmãos com muita boa vontade, com as mãos estendidas após uma reunião, com o desejo de melhora do outro, melhora física, melhora de energias, né? E as pessoas relatam frequentemente que saem bem melhor dessas sessões. Nossa, eu me senti tão bem depois do passe. Não é raro você escutar isso. Pessoas que vão as primeiras vezes ou pessoas frequentadoras da casa espírita há muito tempo. Nossa, eu estava tão mal, eu vim, tomei um passe, fiquei tão bem. Quem então tem esse poder? Nossa, eu quero esse poder nas minhas mãos. Vou começar a praticar. É assim então, vou estender as minhas mãos e vamos embora. Daqui vai sair elementos, porque eu tenho fé. Deus vai mandar para mim. A sua fé realmente vai acontecer algo. Aconteceu inclusive, eu não tenho muitos relatos do que a fé fez comigo, com as minhas mãos. Então eu vou contar um que eu achei muito interessante. Quando a minha bebê Lívia, que hoje tem 3 anos, ela era bebezinha e precisou tomar a vacina, infelizmente hoje, como nós ainda estamos na lei do progresso, nós sabemos que isso vai melhorar. Mas ainda hoje, um bebê precisa tomar em um único dia 4 vacinas. Vocês que conhecem aí o sistema público sabem que tem um desses dias no meio da caderneta. E poxa vida, 4 picadinhas de uma vez para a criança não é fácil não. E é lógico que eu tenho a fé na medicina e eu sei que isso é para o bem dela, mas eu não posso desconsiderar que vai doer. Então gera um pouco de desconforto na mãe e nas pessoas que amam essa criancinha. Até meu pai, tadinho, meu pai tá com 72 anos. 73 eles fizeram em maio, 73.
E ele tem que tomar 3 insulinas e eu tenho que dar uma vacina semanal nele. Gente, não é fácil. 3 insulinas por dia, uma vacina semanal e 3 aferições de destros. Ai, meu Deus do céu. Então, imagina um bebê também, porque meu pai é consciente. Vamos lá, pai, ele não reclama, ele não chora. Mas um bebê é difícil. Então, eu e você, André, falou, poxa, eu vou dar um passe. Sou espírita, vou dar um passe nessa criança antes dela tomar a vacina. E foi muito curioso, porque na noite eu dei o passe nas 2 perninhas, na coxa, que vocês têm criança, sabe que é assim que procede hoje, e nos 2 bracinhos. E fomos pro dia da vacina. O Sander estava junto comigo. Também o Sander não vale muito de testemunho, né, gente? Ele mente tão bem junto comigo. Não, mas é verdade. E chegamos lá para tomar essa vacina, a moça colocou na perna, colocou na outra, num braço, no outro. Era como se tivesse anestesiado. Na hora que eu fui dar o passe, eu não sei, eu pedi, né, com muito amor, porque o que é o benzimento? O que é uma pessoa dando o passe para você? É alguém com muito desejo de que aquilo aconteça, que dê certo. E eu acho que eu consegui naquele dia, porque a enfermeira, ela falou assim, gente, nós devia ter filmado isso, porque foram 4 picadas e ela não chorou. E ela estava ali, olhando tudo. Enfim, naquele dia deu certo. Nos outros eu apliquei também, mas não funcionou tão bem como nesse dia, que foi às 4, que eu estava com muita compaixão naquele momento, acredito eu. Então eu vou colocar aqui para vocês mais uma vez a leitura de Nos Domínios da Mediunidade, para a gente entender que o que aconteceu comigo aquele dia, o que aconteceu com Jesus, para conseguir curar o cego, levanta-te e anda, saiu virtude de mim, a mulher se curou. O que aconteceu com Jesus? O que pode acontecer comigo, já que somos fadados a ter o mesmo poder de Jesus? E quando a gente diz poder, é isso mesmo. Vamos tentar traduzir e retraduzir. É amor, não vamos colocar poder. Poder de cura. Olha lá, Aulos explicando para André Luiz uma sessão de passe, no qual as pessoas estão com a mão estendida. Por que motivo a energia transmitida pelos amigos espirituais circula primeiramente na cabeça dos médiuns? Aqui a gente vai retomar lá no livro Missionários da Luz, quando entidades muito diferentes do normal adentram a sala do passe, da sessão mediúnica ou da magnetização, e André Luiz vê aquelas entidades e fala, nossa, eles são diferentes. Aí o instrutor Alexandre, que já é grande, vou dar um spoiler que o Alexandre, no final do livro Missionários, ele é chamado para ir trabalhar acima do nosso lar. Então a gente vê que já é um instrutor. Sabe o que ele fala dessas entidades? Ai, eles são diferentes de nós, eles são mais elevados. Olha com quem estamos lidando numa sala de passe. Espíritos elevadíssimos, não é elevado, elevado era o Alexandre. Elevadíssimos, porque ele se diz melhor que as entidades maiores que eles. Então essas entidades transmitem a energia para o Oceander que está com a mão estendida. E ele pergunta, por que essa energia fica rodando antes na cabeça, não vai direto para a mão, para curar ali o enfermo? Aulos disse, não podemos subestimar a importância da mente. O pensamento influi de maneira decisiva nos princípios curadores. Sem a ideia iluminada pela fé e pela boa vontade, o médium não conseguiria ligação com os espíritos amigos que atuam sobre essas bases. E aí, o André pondera, há pessoas tão bem dotadas de força magnética, perfeitamente despreocupadas com o elemento moral. Olha só, gente, o que nos indica aqui então? O Evangelho nós caminhamos para a aula de hoje 149 dias atrás, para chegar na aula 150. Foram 149 dias forçando o equilíbrio nosso, moral, com entendimento, com aplicação de perdão, caridade, mansuetude, enfim. Para daí chegar e falar assim, ó, agora você pode trabalhar um poder aí na tua mão. O que você acha? Já pensou que se as 149 aulas que você pode ter participado, você em 40 delas mudou alguma coisa na sua vida? O seu poder aumentou. Porque o poder das nossas mãos não vem de mim, vem do outro. Que eu, vamos colocar entre aspas, porque até uma palavra feia, é como se eu invocasse um poder divino. E aí eles me dão aqui, ó, um monte de, vamos colocar na nossa mente para tentar imaginar, um monte de líquido aqui em cima. Só que a minha torneira está fechada. Por que a torneira está fechada? Porque a minha mão está estendida, mas a minha mente está brigando.
está com ciúmes, está com inquietações. Ai, o estudo hoje no centro que eu fui foi muito longo. Ai, nossa, devia ter sido, porque agora eu não estou conseguindo dar passo direito. Então, assim, a inquietação da sua mente vai prejudicar a força que você poderia repassar. É simples assim. Tudo se volta na moral do Cristo, que Ele veio nos ensinar. Tudo. Até na hora que a gente chega nesse estudo que fala, que legal, eu tenho fé. Eu consigo. Mas a mente, como é que tá? Então, Jesus, essa é a boa nova, ainda para nós. Equilibra. Tira o lixo da mágoa, tira o lixo da preocupação, tira o lixo da ira, tira o lixo da irritação, de tudo que tiver. Daí, as suas mãos realmente vai aumentar o poder, vai te capacitar a curar a dor de cabeça de uma pessoa que mora com você ao lado. Vai te capacitar a ajudar o seu animalzinho ferido. Será? Sim! Isso não é eu e o Oceander que está dizendo. Isso é toda a obra de Kardec, isso é toda a obra é tudo que Jesus veio nos dizer. Vocês são capazes, mas não basta só acreditar. Se você quer ser um instrumento realmente eficaz, você tem que se melhorar aqui. Uma torneira suja não vai deixar a água limpa passar, vai sujar a água também. Então volta, mesmo sabendo de toda essa capacitação, limpa a sua mente. E quando aquele filho seu, sabe aquele filho que está dando trabalho? Na escola, se envolvendo com pessoas que você sabe, poxa, essa pessoa não leva a nada. E às vezes a gente até tem que deixar quebrar a cabeça, mas não tá legal, tá respondendo muito, tá agitado, tá comendo demais, a saúde não anda boa. Essa pessoa que vive com você, o seu marido, a sua esposa, que anda perturbado, perdeu o emprego, ou tá muito ciumento, dê um passe na hora que essa pessoa dormiu. Não sensacionaliza seu poder, não. Espera a pessoa dormir. Meia hora depois, porque ela já vai estar no sono mais profundo, vai acima dela, limpa a mente, limpa a sua mente. Tenta aí com o máximo de amor que você conseguiu construir nessa e em outras existências até hoje e aplica um passe. Imagina o poder do passe de uma mãe. É muito maior do que qualquer pessoa que você imagina aí que poderia ajudar seu filho, porque você tem amor por essa criatura. É o máximo de amor que você consegue nessa terra. Então aplica passe nessas pessoas, na cama onde essa pessoa dorme, na água que essa pessoa bebe. Primeiro acredita. Depois, qual que é o processo? Limpa. Se energiza, se sente eficaz e capaz. E aí é só fazer. Não parece simples? Parece simples. Os obstáculos que vão surgir somos nós mesmos. Tem uma trovinha muito legal que eu gosto de Américo Falcão que diz assim: fui procurar o inimigo que me distanciava do bem. Encontrei eu em combate e não encontrei mais ninguém. É só você. Só eu. Cada um por si. Vencendo os próprios obstáculos para se tornar um verdadeiro instrumento de Jesus dentro do próprio lar, não é? Agora o Sandra vai trazer para a gente outras reflexões. Só respondendo aqui para a Cidinha Bom Germino, dizendo assim, ela fez uma pergunta aqui em relação à vibração à distância. Funciona? Funciona, viu, Cidinha? Sabe por quê? Porque o pensamento nosso, ele já foi descoberto que ele é mais rápido que a velocidade da luz. A velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. A ciência descobriu esse número fantástico, né? Só que o pensamento não tem esse limite. Ele não consegue ser medido em quilômetros por segundo, porque ele é instantâneo. Você pensou, você está lá do outro lado do universo. É que a gente não conhece ninguém do outro lado do universo, né? Mas o dia que a gente conhecer, que a gente tiver essa abertura, nós vamos nos comunicar mentalmente. Então, da mesma forma que o pensamento é o produtor das energias, desse magnetismo que Kardec fala bastante, que logo que a gente descobrir exatamente como é que funciona esse processo, vão se descobrir então que não existem milagres, como bem disse a Marinalva aqui eu estava acompanhando a Marinalva fazendo uma observação aqui no YouTube, descrevendo que realmente milagres não existem. Milagre seria assim algo sobrenatural que ocorreria e que
como é que eu vou falar essa palavra? Queria transgredir as leis divinas. Então, por exemplo, ocorreu um milagre na minha vida. Eu falo, não foi um milagre, foi um merecimento seu, foi uma conquista sua. Então, realmente tem bastante razão a Marinalva em observar isso, que milagres não existem. Existe a tua fé, existe a tua mentalização. E aí, então, respondendo aqui, finalizando a resposta aqui para nossa querida Cidinha Bom Germino, que existe, então, vibração à distância? Existe sim, Cidinha. Você mentaliza a pessoa onde ela estiver. Pode ser do outro lado do mundo, do outro lado do universo, pode ser do outro lado da vida, um indivíduo já desencarnado, alguém que você ama, que já está no plano superior, já está não está mais aqui encarnado. Então você direciona a ele os seus pensamentos, e essa magnetização produzida pela sua mente, pela sua fé, é o que vai realizar então esses chamados prodígios. Bem lembrando aqui então, eu estava acompanhando aqui agora Kardec explicando no livro A Gênese a chamada cura da mulher que sangrava. Não sei se vocês já ouviram falar da mulher hemorrágica, que sangrava estava sangrando ao longo de 12 anos. Vocês imaginem uma pessoa que devia ter uma anemia, uma fraqueza, de tanto viver em hemorragia o tempo inteiro. Você imagine só alguém ter a força de ficar sabendo, através de amigos, assim, olha, vai passar um cara aí daqui a pouco, e esse cara aí, o pessoal fala aí que ele é o Messias, viu? Que ele é um indivíduo aí extremamente acima da média. E quem sabe, vai lá, chega perto dele, quem sabe você não se cura disso. E aí a mulher se vestiu da sua força, da sua fé, do seu entusiasmo pela vida, saiu no meio daquela multidão. Você imagina uma pessoa com 12 anos de sangramento? Você imagina a fraqueza que ela não deveria ter? E ela se vestiu dessa força, desse desejo, dessa vontade, com o pensamento de que eu vou encontrar esse cara, eu vou fazer alguma coisa, eu vou conversar com ele, eu não sei, eu vou pedir para ele me dar um abraço, sei lá o que ela pensou, eu vou pedir para ele pôr a mão em mim, eu vou fazer alguma coisa, e isso vai me curar. 12 anos. Eu fico pensando, se eu tivesse com sangramento 12 anos, acho que eu já tinha desistido. Imagina na época, então, que não tinha recurso nenhum. Pois é, vou morrer com esse sangramento aqui. Eu que sou pequenininho, né, iria pensar isso. Eu não vou dar conta, não. E ela se vestiu dessa força e foi no meio daquela multidão. Entrou no meio daquele povo, que, sabe, será centenas, milhares de pessoas em torno de Jesus, todo mundo querendo sugar um pouquinho de energia boa dele. E ela tocou com a sua mão a túnica de Jesus. Você imagina que a mão dela deve ter se espremido no meio de outras mãos, assim, para dar uma reladinha na túnica dele. E imediatamente ela se sentiu curada. Imediatamente. Ela sentiu que o sangramento parou. Acho que ela sentiu alguma transformação física nela. E Jesus notou essa ação. E aí no meio da multidão, eu fiquei imaginando Jesus, ele devia estar no mínimo, vamos pôr 50 pessoas ali encostando nele ao mesmo tempo. E ele perguntou: quem me tocou? Senti um toque diferente aqui. E aí os apóstolos disseram assim: mestre, você está de gozação com nós, né? Não, os apóstolos não falaram isso, eu estou inventando aqui. Mas disseram assim: mestre, são tantos os que te procuram, de modo que é impossível dizer ao certo quem te tocou, todos estão te tocando. E Jesus falou assim: não, mas teve alguém que me tocou de maneira diferente, porque saiu uma virtude de mim. E a mulher, então, ao ouvir essa fala de Jesus, já se apresentou, dizendo, e contou para ele, diz o Evangelho, está lá no livro da Gênese, inclusive, um dos livros de Kardec. Ela descreveu o que havia acontecido. Então, mestre, ela deve ter feito isso rapidamente. Eu tinha aqui um sangramento que não curava e eu relei na túnica do senhor e eu me curei. E aí ele falou assim: isso mesmo, minha filha, a tua fé te curou. Acho que essa frase ela é bem conhecida, né? No meio dos religiosos aí, dos cristãos, né? Todo mundo conhece essa passagem de Jesus dizer a respeito dessa convicção dele, dessa certeza de que o que curou essa mulher não foi o Cristo, porque ele sequer estava sabendo que ela estava ali. Ele estava no meio daquele monte de gente, ele não tinha nem noção que ela estava ali.
Bom, isso é o que a gente pensa, né? Capaz que ele sabia sim, acho que ele sabia de todos que estavam ali, né? Bom, mas enfim, vamos jogar com essa possibilidade. Jesus não sabia, não tinha noção que essa mulher estava em torno dele, e ela, com seu magnetismo mental, com seu desejo, com a sua fé, ela se posicionou e ao tocar o mestre, então fez esse desejo de que eu quero ser curada, me cura, mestre, me ajuda aí. Então esse magnetismo da mente dela produziu o efeito que um dia nós vamos saber ao certo como é que funciona exatamente. Ainda estamos engatinhando nesse processo. Estamos em busca de conhecer a nossa mente, o poder que ela tem sobre nós. O Emmanuel, até o Reinaldo acabou de escrever aqui agora no livro Pensamento e Vida, o Emmanuel fala muito dessa questão do pensamento. Quem tiver curiosidade de ler o livro, compre o livro aí, chama Pensamento e Vida. Sabe o que significa esse livro? Eu vou resumir ele aqui, vou dar um spoiler básico que não vai atrapalhar a leitura de ninguém. O teu pensamento é o que guia a tua vida. O teu pensamento é o que produz as alegrias ou as tristezas da tua vida. De modo que se você pensa mal da vida, se você pensa de maneira pessimista, a tua vida vai ser uma droga. Ai Deus, você não está me ajudando. Lógico que não, você não colabora. Tua mente não te ajuda. Você quer que Deus venha fazer o chamado, como disse a nossa querida Marinalva? Você quer que Deus faça um milagre? E eu vou te dizer um negócio. Deus já fez um milagre. A parte dele está feita já. Nós é que temos que fazer a nossa. Nós é que temos que ir em busca da nossa fé. Porque a fé em nós, Deus já tem. Porque Ele nos criou. Ele confia em você. Ele te criou, te deu braço, perna, mente, cérebro, olhos, ouvidos. Ele te deu tudo. Ferramenta, tua casa para você morar. Braço para poder pegar uma enxada se for preciso. Mente para poder ler um livro, estudar, aprender. Então o milagre está feito. Você não acha um milagre? Você está me ouvindo aí de onde você está agora? Fala sério. Eu estou aqui em Rio Preto, aqui, ó, São José do Rio Preto. Você está aí do outro lado do mundo, sei lá, você está em outra cidade. Você está me ouvindo falar aqui ao vivo. Não é um milagre isso? Não foi Deus que deu? Deus que permitiu tudo isso? O que mais que a gente quer? A gente quer que Deus faça a nossa parte. Quando nós vamos parar de jogar tudo nas costas de Deus e assumir, pegar a nossa cruz e seguir com o Cristo? Quando nós vamos começar a pegar a parte que nos cabe e realizar, botar em ação? E o Evangelho, então, descreve em relação à fé humana. E eu trouxe uma historinha para ilustrar o que é a fé humana. A fé humana, basicamente, é aquela fé que nós temos em nós, ou que nós deveríamos ter em nós. E eu lembrei daquela historinha que eu acho que todo mundo deve conhecer, mas vale a pena relembrar, que ela ilustra bem o que é a fé humana. Conta a história de um menino que, naquelas festas de São João, tinha aquele chamado pau de sebo, e colocaram as prendas lá em cima do pau de sebo, então de modo que aquele pau era como se fosse um poste, né? Totalmente encebado, por isso chama pau de sebo. O pessoal passava sebo de boi na madeira para ela ficar escorregadia. E aí quem conseguisse ter a proeza de escalar esse pau de sebo, conseguisse chegar ao topo, pegaria a prenda, era um prêmio, sei lá, um dinheiro, alguma coisa assim. E todo mundo tentava subir, todo mundo dando risada, ninguém conseguia, todo mundo chegava na metade do caminho e escorregava. Um chegava quase lá em cima e escorregava. E chegou um menininho franzino, não deu bola para ninguém, de shortinho, descalço. Foi escalando, e o povo tudo ali torcendo, a maioria torcendo contra, né? Porque ninguém quer que ninguém ganhe, né? Tá difícil alguém que torce pela gente. Foi lá, tranquilamente, escalou, subiu, pegou a prenda, desceu tranquilo. Foram conversar com ele. Ô menino, como é que você conseguiu fazer isso? O menino era surdo. Ele não ouviu nada das vibrações negativas de quem torcia contra. Que é o que o pessoal fazia, né? O pessoal uns batiam palma, mas a maioria vibrava contra, né? Mas a fé que ele tinha nele, na capacidade dele, fez ele conseguir alcançar o topo do pau de sebo. Então, um indivíduo que tem fé em si mesmo, ele não dá bola para a torcida contrária. Essa é até uma valiosa lembrança para a gente fazer, de que você tem convicção daquilo que você quer realizar. Tenha fé em você. Eu lembro quando eu comecei a fazer faculdade, começou a ter as matérias, então eu vi que era um volume muito grande de matéria para estudar.
eu comecei a pensar, meu Deus, será que eu vou dar conta de ficar 4 anos aqui? E eu acho que eu não vou dar conta, não. Aí me veio um pensamento assim, não tem gente aí que é formado? Tem, não tem? Se o pessoal está se formando por aí, por que você não pode? Aí eu comecei a pensar isso, eu mudei meu pensamento, falei, não, se o pessoal aí está se formando, eu também vou me formar. Ué, sou pior que ninguém, não sou melhor que ninguém, mas pior também eu não sou, não. Então eu adquiri essa força. Eu lembro que foi lá pelo 5º mês assim, da faculdade, no primeiro ano, lá em 2002. Aí eu mudei meu pensamento e concluí a faculdade e, com louvor aí, sem preocupação, sem ficar de dependência em nenhuma matéria, e me formei. Estou aqui hoje. Eu tive a fé em mim, na minha capacidade. E essa é a recomendação que o Evangelho dá para nós aqui. Tenha fé em você. Você pode realizar prodígios, como diz ali, que antes eram considerados milagres, coisas sobrenaturais, e hoje já está sendo descrito e bem explicado por esse estudo sério que a doutrina espírita nos dá. Mude seu pensamento. Acredite que você está aqui com bons propósitos, que você tem capacidades das mais variadas. E a fé, então, divina, me fez lembrar uma historinha que eu ouvi o Haroldo Dutra Dias contando. Ele disse assim que é uma história de Francisco de Assis, ou para os nossos irmãos católicos, São Francisco de Assis. Diz que um dia, ao ir visitar então um local sagrado, distante de onde ele vivia, lá em Assis, na Itália, era uma época que estava um inverno muito intenso, e lá na Itália, não sei se vocês sabem, ali é um lugar que chega a nevar mesmo, é neve, é gelo mesmo, ainda mais na divisa com a Suíça, lá no norte da Itália, é muito frio. E chegando nesse local, se eu não me engano, acho que era um mosteiro, uma coisa assim, um local que se reuniam outros também frades, né, freis. Chegando lá, uma neve, e ele foi acompanhado de um amigo. Chegando lá, ele bateu na porta, e aí abriram uma janelinha na porta assim, olhou assim para baixo. Quem é? O cara falou lá de dentro. Ele falou assim, é Francisco de Assis, meu irmão, abra para nós aí, por favor. Diz que o cara olhou assim, Francisco de Assis? Que Francisco de Assis? Nada, só. E pum, fechou a porta na cara dele, a portinholinha da porta. Aí o acompanhante de Francisco olhou para ele assim, entrou em pânico, né? Começou a chorar. E ficou desesperado. E a neve caindo assim, mais uma tonelada por segundo assim. E enquanto ele chorava, Francisco olhou para o céu e começou a dançar. E aí o acompanhante dele ficou sem entender. E olhou para ele e falou assim, irmão Francisco, nós vamos morrer aqui? E você está dançando? E ele continuou dançando, feliz. Aí ele parou um pouquinho de dançar e falou assim, essa é a primeira vez que eu estou me vendo totalmente nas mãos de Deus. Hoje vai ser o meu reencontro com o Pai. E logo em seguida, depois, o mesmo cara que tinha trancado a portinholinha lá, abriu de novo, olhou bem. Quem que é mesmo? Francisco de Assis? Ah, pode entrar. Aí ele abriu a porta e o Francisco se salvou, e o amigo. Finaliza a história assim, mas essa historinha vem para ilustrar a fé que Francisco de Assis tinha na providência divina. E mesmo num momento de eminente morte por congelamento, por hipotermia, ele não se desesperou e teve aquela fé chamada fé divina. A fé que acima das minhas capacidades existe um ser superior que me coordena, me comanda, que sabe o que faz. E eu gosto muito de uma frase de um amigo, uma vez disse assim, olha, pensa o seguinte, na tua vida, o máximo que vai te acontecer um dia é você desencarnar. Tem nada além disso que possa acontecer, nada. Um dia você vai desencarnar, você sabe disso. E se você então não tiver essa fé no algo a mais, no que virá depois do momento da tua desencarnação, não faz sentido a gente estar aqui.
Então, esse capítulo 19, a fé que transporta montanhas, para finalizar aqui ele, fazer um resuminho básico de tudo, ele quer nos incitar a desenvolver essas potências da alma, da mente, exercitar esse pensamento de programar, criar aquilo que você quer viver. Então você que está me assistindo hoje aqui pela primeira vez, você que nos acompanhou ao longo dessas semanas, dessas últimas aí, se eu não me engano, 10 semanas que a gente está estudando esse capítulo 19 aqui, esse capítulo só diz a respeito da fé. E não é uma fé assim, tem fé aí, vai. É baseado em quê? Uma fé cega, uma fé sem sentido, sem nenhum tipo de base? E a resposta é não. Analise com sinceridade tudo que está ao teu redor. Analise as tuas potências. Analise e reconheça. Lembra aquele dia lá que você teve uma fé de fazer tal coisa, você foi lá e fez? Eu duvido que tenha alguém que esteja nos assistindo aqui que nunca tenha realizado algo que não imaginava que iria conseguir fazer. Duvido. Todo mundo tem capacidades infinitas. Todo mundo é capaz de realizar esses chamados prodígios, ou então botar em ação esse termo que a gente não utiliza na doutrina espírita, mas a gente respeita quem usa essa terminologia, chamado milagre. Tem até a música, né? Faz um milagre em mim e tal. É a música dos nossos irmãos evangélicos protestantes, né? E a gente respeita toda a linha de pensamento. Não tem nenhum tipo de deboche ou nenhum tipo de confronto com essas ideias. Mas a doutrina espírita faz um estudo mais aprofundado e dentro de uma linha de realismo. Se você programar a tua mente para tudo que você for fazer hoje, você vai conseguir, vai fazer bem feito, pode esperar no fim do dia. Depois você me conta semana que vem, você me escreve aqui. Programa a tua mente, você vai ver o tanto que as coisas vão mudar se você se reprogramar, se você tiver fé em você, essa fé humana. Essa fé que, entre aspas aqui, transporta montanhas, faz você realizar prodígios. Vamos pensar nisso? Vamos melhorar nossa fé em nós e descobrir que somos capazes? Vamos então realmente dar vazão a essa fé em Deus, essa fé divina, desse ser superior que nos comanda, que nos criou, que nos observa, que nos trouxe uma legião de benfeitores para poder providenciar o melhor para nós? Vamos pensar nisso? A Estela vai dar uma resposta aqui. E lembra de aliar a sua fé divina com os seus deveres humanos, né? Fé e disciplina. Não adianta a gente ir no médico, ele dá um diagnóstico para nós que tá estumbicado, meu filho, para de fumar. Se não parar de fumar, aí você vem para cá cheio de fé. Não, eu tenho fé que eu vou melhorar, mas eu vou continuar fumando. Faça a sua parte, né? Então, a gente tem que ter fé e muita força, mas tem que ter disciplina. Tem uma irmã aqui do canal da Rede Amigo Espírita do YouTube que fez uma pergunta muito, muito relevante para nós. E a gente realmente escuta ela em várias vezes e hoje é a oportunidade. Obrigada, a Síria Pires. Ela comentou que um amigo disse que mesmo que você esteja com intenção boa de dar um passe, não é muito bom não. Porque você está aí à mercê de irmãozinhos infelizes. Isso procede? Olha, pessoal, cada lugar é um lugar, cada oportunidade de trabalho é uma, e você vai ter que ter o bom senso e o discernimento de saber qual o momento que você vai ter uma intenção boa a ponto de realmente ajudar. Por exemplo, no livro Missionários da Luz, tem um momento que eles entram em uma boate, na época eles colocaram assim, se eu não me engano, é como se fosse uma balada hoje, cada dia vai mudando, né, esses nomes. E eles estavam para tentar ajudar uma moça a não perder o feto, que talvez ela perderia naquela noite, e ela perdeu, ó, o spoiler de novo. E quando ele entra com o benfeitor, naquele ambiente, o benfeitor diz para o André assim, ó, se mantenha firme, aqui a gente não tem proteção. Foi um susto para mim quando eu li aquilo. Naquele ambiente, naquele momento, só estavam os dois. Então se mantenha firme, não mexe com ninguém. O problema nosso é só aquela moça ali. Interessante, né? No livro Obreiros da Vida Eterna também, quando eles estão caminhando no Vale das Sombras ali, perto do abismo, que é o umbral, eles falam para o André, silêncio total. E tem um momento que o André escuta um gemido e ele diz assim, são espíritos?
De repente começam os espíritos, me ajuda, socorro, vão embora, e vários gritos. E eles estavam em mais de 20 com a maior intenção do bem, mas era para respeitar o ambiente. Só que no caso da Cília Pires, ela comentou que o filho teve deixa eu ver aqui certinho. Ela comentou que ele é autista, né? E teve uma crise. E nesse momento, como será que a Cília iria agir? Ela comenta assim, ontem eu vi uma cena com meu filho autista que necessitava de um passe. Esse amigo é um grande estudioso da doutrina, por isso a minha dúvida. O seu filho autista, inclusive, não é coincidência, né? No livro Nos Domínios da Mediunidade, Cília, você vai encontrar um menino que ele tinha várias crises e eles explicam que aquilo era bom para ele, porém o passe é maravilhoso para ajudar. Ele precisa desse impacto, né? No momento da crise, ele precisa do impacto. É esse impacto que vai fazer ele crescer muito em espírito. Porém, o passe vai ser uma ajuda, né? Você vai estar ali amparando. Não tenha medo nenhum quando se trata dos nossos familiares. O perigo de você querer ser um ajudante de Cristo invadindo locais que nesse momento está sem proteção nenhuma, não é bom. É como se você visse o seu vizinho espancando a mulher do lado, ao invés de você ligar a polícia, você vai lá. Tô com muita boa intenção, tô com muita vontade de ajudar, vou dar um passe nesse marido que tá batendo na mulher. Não vai rolar. Não vai dar certo, porque o ambiente não está protegido. Mas no caso do seu filho, o seu amor, o seu envolvimento, a sua tutela, a sua guarda, que foi uma responsabilidade já firmada em papel não, porque no plano espiritual não tem contrato, né? Mas um contrato espiritual que você sim tem o poder sobre esse espírito e um poder de ajudar. Pode ser que a crise vá continuar, mas ele sofre menos, né? Os impactos que são necessários para o espírito dele. Então vale muito a pena essa pergunta, gente. A força do bem é muito grande, é muito maior que a do mal. Porém, em alguns ambientes, a força do mal está dominando. Se fôssemos do tamanho de Jesus, ele chega e dissipa tudo. Como a gente vê no capítulo em que Alexandre, no Missionários, vai salvar um suicida num matadouro. O suicida estava sendo vampirizado por entidades do mal. Na hora que Alexandre chega, ele só chega, ele não fala nada. Os espíritos vão todos recuando para a base e falando mal dele, mas não fica perto dele. Mas é Alexandre. Então, por exemplo, eu, cheio de vontade de dar um passe, chego no ambiente, só de eu pensar assim, ó, vou dar um passe. A pessoa vai melhorar na hora e todo mundo vai ver que eu dei. Pronto, a tua vaidade já estragou a intenção. Tá entendendo? Como a gente ainda é fraco moralmente para encarar uma situação grande? Então, você quer encarar situações grandes, não é o caso da nossa amiga Cília Pires, que só queria dar um passo no próprio filho, e pode dar sim no seu ambiente caseiro. Porém, deve. Porém, se você está titubeando, porque você quer ser maior, não quero só dar em casa, quero dar fora, vai num centro espírita, porque lá tem instrutores, lá tem um amparato todo para te ajudar a fazer algo maior do que só no seu lar. Mas não vai resolver sair como peregrino aí fazendo isso daí, porque não vai dar muito certo. Não sei se eu fui claro, qualquer coisa aí, pergunta, pessoal. Muito boa a definição da Estela. E quero finalizar aqui a nossa reflexão de hoje com a trovinha que o Reinaldo trouxe para nós aqui do Euríclides Formiga, através do nosso queridíssimo Chico Xavier. Olha que descrição clara. Quem ergue as mãos para o bem, que flui por seu intermédio, das próprias mãos estendidas, recebe o próprio remédio. Enfim, sabe quem vai produzir o remédio para a sua cura? Você mesmo. Quando você se decidir a isso, quando você se compreender como alguém divino, como bem disse o nosso querido Luciano Praciano aqui, Jesus que afirmou isso: vós sois deuses, vós podeis realizar o que eu realizo e muito mais. A tua fé te curou, disse ele à mulher hemorrágica. Ou seja, você tem a potência. Não foi eu que te curei, não. Foi a tua fé que te curou. Então, meus irmãos, eu acho que esse capítulo se encerra hoje aqui. Obviamente que teria muito mais assunto para ser falado. Sempre digo isso. Não dá tempo em uma hora da gente falar tudo que tinha para falar sobre fé, que é um sentimento muito profundo e que tem que ser falado, estudado de maneira intensiva ao longo de anos. Em uma hora aqui é impossível a gente falar sobre fé. Mas eu acho que deu para dar um apanhadinho geral aí.
E todos nós daqui em diante vamos parar de ter esse pensamento. Como disse, eu acho que eu cheguei a comentar aqui semana passada, de um amigo meu que ia fazer uma cirurgia dos olhos, e ele estava com um risco muito forte de ficar cego, por conta de um descolamento de retina. E ele me ligou num dia antes da cirurgia, falando assim: "Ô André, eu tô aqui para te dizer, pedir uma oração para você aí, porque a partir de amanhã eu vou ficar cego." Eu pensei, Vibrou errado. Pensei, meu Deus, não acredito que ele tá falando isso, O gente. médico tinha mais fé nele do que ele mesmo. Aí eu perguntei assim, mas você vai operar pra quê então? Você vai ficar cego? Nem opera, fica aí em casa mesmo. Ele falou, não, porque o médico me falou que o risco de eu ficar cego é muito grande. Eu falei, mas tem risco de você ficar bom? Ele falou, tem. Eu falei, então se pega nesse risco aí de ficar bom. Esse risco, entre aspas. Se apega que você vai ficar bom. Você vai operar pra você voltar a enxergar. Você não vai operar pra ficar cego, ué. Você vai pra mesa de cirurgia, eu vou operar porque, viu, Estela, eu vou operar amanhã porque eu vou morrer, tá? Amanhã eu opero, eu morro em seguida. Ué, então não opera, fica em casa. Imagina então, o médico lavando as mãos e falar, eu vou lá agora fazer uma cirurgia pra deixar o rapaz cego. Não faz sentido a gente jogar contra a gente. Eu falei assim, meu amigo, você tá jogando, começou o jogo perdendo de 1-0 já. Nem começou o juiz, nem apitou ainda pro início do jogo, você já tá perdendo de 1-0. Você tá jogando contra você, não é assim não. Deu um puxão de orelha nele. Eu falei, não, pode parar com essa conversa aí. E eu vou falar pra você o resultado final. O danadinho operou e ficou bom. Vocês acreditam nisso? Tomara que eu acreditei desde o começo. Tomara que naquelas 24 horas ele que antecediam a cirurgia, ele tenha mudado alguma coisa na cabeça. Eu acho que foi isso que aconteceu, porque ele operou e ficou bom. Bom, vamos, que o nosso tempo aqui não é implacável. O relógio não para de rodar aqui. Eu vou convidar então todos aqui, os nossos irmãos aqui da Rede Amigo Espírita, do meu perfil, os amigos aí que estão no YouTube. Estou vendo aqui 44 pessoas aqui no YouTube, 34 na Rede Amigo Espírita, no perfil aqui na fanpage, e no meu perfil que 74 pessoas, somando todo mundo aí, mais ou menos 150 pessoas, que eu dou meu grande abraço. Juntos e ligados. Juntos, e espero que por muito tempo aí. Vamos à nossa prece então de encerramento? Eu vou sair, senão a Lívia acordou, atrapalha a prece. Então vamos lá. Vamos então à nossa prece então aqui, finalizando. A Estela vai para lá já de olho na Livinha. A Livinha que vai começar a estudar tarde agora, vai estar com a gente então toda terça-feira. Ela está aqui, qualquer hora ela aparece aí, vocês vão ver a nossa Livinha, a bonitinha. Vamos lá então, gente. Você pegou teu copinho aí com água para ser fluidificado ou não? Eu tô com o meu que já chegou na metade, que eu vou bebericando ele. Então vamos lá, gente. Convidar a todos vocês, a todos nós, para nesse momento nos ligarmos com as forças superiores que nos acompanham e elevar o nosso pensamento à figura do nosso Mestre Jesus. Senhor Jesus, o Mestre amigo, nesse momento eu venho falar contigo, Mestre. Falo em nome de todos esses irmãos aqui presentes, que nos acompanham semanalmente. E nós queremos te darmos um abraço, Mestre, de gratidão, pela tua bondade, pela tua divina presença, que nos inspira, que nos instrui. Nos sentimos protegidos com a tua presença. E quero, Senhor Jesus, invocar aqui os nossos irmãos que nos acompanham, todos, os nossos irmãos encarnados aqui no planeta Terra, os nossos irmãos desencarnados que nos acompanham mundo afora, que todos possamos, Mestre, cada dia mais termos a convicção profunda, essa fé viva, essa fé humana que nós temos, essa fé nas nossas potências, de que o Senhor nos acompanha a cada minuto, que sabe de cada um de nós, sabe o nosso nome. O Senhor sabe até dos nomes que tivemos em outras existências. O Senhor sabe desde o momento que nós fomos criados, como que foi o processo de criação de cada um de nós. E às vezes, Mestre, nós nos esquecemos disso, dessa tua grandeza. Nós nos esquecemos o tanto que somos acompanhados. Nos esquecemos dessa proteção incrível que existe em torno de cada um dos nossos passos.
Esquecemos da providência de Deus, nosso Pai, que providencia o nosso organismo funcional, mesmo diante das nossas moléstias que foram provocadas por nós mesmos, mesmo de maneira inconsciente, mas o Pai nos deu um organismo adequado para o nosso merecimento e para o nosso adiantamento moral. Senhor Jesus, sabendo da Tua grandeza, eu venho te pedir aqui humildemente, não querendo te lembrar do serviço que o Senhor já faz e o Senhor sabe como fazer, mas eu quero aqui, dentro da minha pequenez, Mestre, abençoar cada pessoa que nos acompanha, que nos dá esse crédito, que vibra positivamente por esse trabalho aqui, por essa realização. Quero deixar o meu carinho a cada um que nos acompanha em qualquer momento, aqueles que estão aqui ao vivo, aqueles que vão assistir em outro momento, que sejam abençoados, que sintam-se motivados, com a sua fé fortalecida, que entrem nessa boa sintonia, nessa sintonia divina, para que possamos realizar esses prodígios que estudamos aqui, que possamos ativar, Mestre, esse magnetismo que existe dentro de nós, que é capaz de curar feridas, curar cegueiras, curar paraplegias, curar tudo, Mestre. Fazer uma reprogramação de cada célula, não só do nosso organismo físico, que esse um dia vai perecer, mas que ocorra então uma reprogramação e uma cura da nossa mente, do nosso espírito. Que todos possam se sentir assim, nesse momento, reprogramados, transformados, revigorados, fortalecidos. Senhor Jesus, que nossos amigos espirituais, muito obrigado pela presença de cada um, que acompanha cada um desses irmãos que nos acompanham aqui. Cada pessoa tem o seu benfeitor, que cada um de nós não nos esqueçamos jamais disso e sigamos cada dia mais confiantes, com mais firmeza, com mais dedicação, com mais disciplina, com mais fé, com mais doçura, perdoando aqueles que um dia nos feriram com a sua ignorância, que nós possamos também, nesse momento, mentalizar aqueles que um dia nós ferimos e peçamos perdão dentro de nós primeiramente e, se possível, pedir perdão para a pessoa também. Senhor Jesus, abençoe nossos entes queridos já no mundo superior, que o nosso carinho e a nossa saudade jamais diminuam e que nós tenhamos cada vez mais convicção na certeza do reencontro. Mestre amigo, que tenhamos todos uma ótima semana, repleta de renúncia, de compreensão, de afeto, de generosidade, de simpatia, de alegria, de otimismo. Preencha o nosso coração, Mestre, com essas virtudes que vão transformar a nossa existência em uma existência feliz. Na Tua bênção, Mestre, abençoe cada amigo da Rede Amigo Espírita, dessas redes sociais aqui do YouTube, do Facebook, enfim, de todos os canais por onde esse vídeo vai circular. Que todos sintam a Tua paz, hoje e sempre, e que assim seja. Nossa gratidão por mais uma semana, por mais essa possibilidade de estarmos aqui em busca das lições que o Cristo nos trouxe. Que vocês possam sentir essa paz e que a gente possa estar juntos por muitas oportunidades. Nosso muito obrigado, de verdade.